Abra sua Bíblia nesse momento, no Evangelho segundo narra João, capítulo 14, versículo de número 6. João 14, 6. Diz assim a palavra de Deus: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai bendito, mais uma vez, queremos do Senhor iluminação e a unção do Teu Espírito para poder expor a Tua palavra. E assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar nesta noite com os irmãos a partir do tema venha ao Pai. Texto diz Jesus dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o convite nosso nesta noite é para que você possa vir ao Pai, nesse caso ao Pai eterno, ao nosso Deus, o Senhor dos senhores e o Deus dos deuses. Nós enfatizamos hoje o Dia dos Pais, de manhã falamos nesse sentido também, com algumas orientações para filhos e pais. E quando a gente pensa no Dia dos Pais, é muito importante pensar sobretudo no nosso Pai por excelência, que é Deus. Queridos, pensando na dimensão aqui desta terra, o parentesco é uma das grandes realidades da vida. Você conviver em família, conviver com parentes e amigos, é muito bom, é excelente, é extraordinário. Há famílias que reúnem quando tem um pai que é o patriarca da família, então todos se reúnem juntos ali e usufruem desse momento bom, comemoram os demais pais que são filhos, cunhados e outros mais estão na família se reunindo. No caso da minha família especialmente, nós reunimos mais, nós reunimos sempre o Dia das Mães, senão não temos um pai patriarca, né? Já partiu. Mas a gente se reúne assim. No que diz respeito às reuniões familiares, certamente muitos devem ter tido nesse dia encontro de família, né? Os pais devem ter tido o afago dos filhos nesse dia. Isso é muito bom, porque o parentesco é extraordinário, né? Eu tive o privilégio, juntamente com o Giovana, de almoçar com minhas filhas hoje, me levaram para um lugar bonito, né? Agora a gente um lugar bonito, nós conhecemos hoje, e ali almoçamos juntos, discutimos aquele momento gostoso ali, e isso é muito bom, porque o parentesco é uma das grandes realidades da vida. O parentesco envolve tios, primos, avós, irmãos, pai e mãe. A importância do parentesco, meus queridos, se deriva inicialmente da natural fraqueza, dependência, necessidade e carência da criança, especialmente. Todas as crianças necessitam dos parentes e se sentem protegidos por eles, de maneira especial do pai. A criança necessita do pai. A criança se sente protegida pelo pai. A criança se sente amparada, se sente segura na mão do pai. O pai, na verdade, aqui ele representa proteção, protege a criança. Ele se sente seguro, protegido quando está junto do pai. Representa força. Meu pai é um herói, né? Meu pai tem força. Representa vigor, representa sustentáculo emocional, material e também é coluna do lar e da família. Aliás, eu costumo dizer que o pai é o sacerdote do lar. Enquanto sacerdote do lar, ele precisa ter cuidado nesse sentido,
de orientar, de instruir e de ensinar os filhos. Agora, meus amados, à luz deste texto, em uma esfera espiritual, nós descobrimos de bom modo na área espiritual necessidades também. Necessidade de amparo, de proteção, de cuidado, de segurança e de salvação. O ser humano sente essa necessidade. Essa carência, necessidade de ser amparado pelo nosso Pai Eterno, de ser protegido, e nós somos protegidos diuturnamente. Eu sempre menciono que o livramento do Senhor, o livramento do nosso Pai Eterno em nossa vida, muitas vezes ele pode ser mensurado, e outras vezes você não consegue mensurar, mas ele acontece na nossa vida. Então, o cuidado do Senhor, a segurança e, sobretudo, a salvação que o Senhor proporciona, que o Senhor concede a todo aquele que crê nesse Pai, que vem ao Pai como seu Senhor e em Cristo como seu Salvador. Nesta dimensão espiritual, meus amigos, meus irmãos, o Pai Celestial pode suprir nossas carências. O Pai Celestial pode. Ainda que o Pai humano tenta, de certa forma, ajudar e seja um bom Pai, como vimos na mensagem desta manhã, ele não consegue suprir todas as suas carências como o Pai Celestial pode. Ainda que o Pai humano, ainda que em uma dimensão também humana, o Pai não seja um Pai de fato que honre o título de Pai, mas é importante dizer que Deus supre de fato as nossas carências. Quase todos os homens, meus queridos, desta noite, sabem alguma coisa sobre o nosso Deus Pai. Quase todos sabem, mas poucos têm vindo ao Pai Eterno. Poucos têm vindo ao nosso Pai Eterno. A ênfase desta reflexão, a ênfase desta mensagem desta noite é um convite para que você venha de fato ao Pai. Para que venha ao Pai. Para vir ao Pai, o texto diz e enfatiza que é só através de Cristo. Texto muito conhecido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nesta reflexão, não receberam. Mas o verso 2 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Meus queridos, quando de fato cremos no nome bendito do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Há uma ideia por aí de que todos são filhos de Deus. A bem da verdade, todos são criaturas de Deus, foram criados por Deus. E o ser humano rebelou-se contra Deus. Então, por causa disso, essa criatura se tornou uma criatura perdida. Mas Cristo veio para que através dele pudéssemos ser resgatados e nos tornássemos filhos de Deus. O texto está dizendo que a todos que receberam Jesus, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Se ele diz que a todos receberam, isso quer dizer que antes de receber a Cristo, antes de confessar a Cristo como Senhor, você não era filho de Deus, eu não era. O ser humano, antes de ter Cristo na sua vida, ele não é filho de Deus, é apenas criatura de Deus. Então, por que devemos ir ao Pai? Porque de fato precisamos ter essa consciência, essa certeza de que somos filhos de Deus. Precisamos ir ao Pai porque todas as pessoas necessitam de uma relação filial com Deus, o Pai Eterno. Todos necessitam. Eu, você e todos nós. Agora, queridos, como é bom ter comunhão com o Pai Eterno. Como é bom experimentar de fato o cuidado, o afago, a proteção, a direção, a correção, a instrução do Pai Eterno na nossa vida. Como é excelente isso! Como é bom, sem dúvida alguma. Então devemos ir ao Pai também, porque as pessoas decidiram glorificar o meu Deus. E você que está aqui nesse santuário, você que nos ouve através da transmissão,
você precisa naturalmente de um relacionamento filial com Deus eterno. Você precisa ter o Deus eterno, o Pai eterno, como seu Pai. Precisa ter esse relacionamento. No momento nós tivemos o nosso momento aqui de oração em frases, o irmão Jurandir recitou o texto lá na sua oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é relacionamento com Deus. Isso é relacionamento verdadeiramente com o Pai. Então devemos vir ao Pai, porque a paternidade divina, ela significa proteção, ensino, correção, direção e amável interesse de Deus por nós. O Deus Pai, Ele nos protege, Ele nos ensina, Ele nos corrige, Ele nos dirige e Ele, na verdade, tem interesse por nós. Quando Ele diz que Ele nos dirige, é quando nós permitimos que isso aconteça. Nós precisamos, na verdade, andar sob a égide da direção divina, andar na diretriz do Senhor, no caminho do Senhor. Eu tenho feito orações constantemente na minha vida, Senhor, e eu falo: Senhor, meu Pai, meu Deus, não permita que eu dê um passo fora do teu comando. Não permita que eu dê um passo fora do comando do Senhor. Que eu tome qualquer decisão que não seja por vontade. É o momento que a gente tem. A gente é levado à possibilidade de tomar decisões. Senhor, não deixe que eu tome nenhuma decisão que não seja por vontade. E essa tem sido a minha oração cotidiana de muito tempo. E Deus tem nos orientado nesse sentido. Então, na verdade, nós precisamos, na verdade, andar sob a direção amável e a direção interessada do Pai para conosco, quer nos dirigir por bons caminhos, por boas diretrizes. Quando nós caminhamos fora do comando do Pai, a gente paga um preço muito grande. Por isso temos que ter convicção plena que estamos dentro do comando da vontade de Deus para nossas vidas. O ser humano precisa, carece, necessita de ir ao Pai para obter plena realização. Por isso devemos ir ao Pai. Por isso você deve ir ao Pai. Por isso você precisa voltar-se para o Pai eterno. Essa é a primeira ênfase da nossa reflexão. A segunda ênfase que eu coloco aqui, porque vir ao Pai, venha ao Pai. E nesse contexto, o texto ensina, e a segunda ênfase é por quê? Vir ao Cristo. Primeiro, porque vir ao Pai, você precisa de fato vir ao Pai. Agora, por que para vir ao Pai tem de ser por Cristo? Primeiro, porque Cristo tem revelado o Pai, pleno do Pai, o meu pleno do Senhor. Jesus revela, na verdade, muita coisa do Pai. Por isso devemos ir, porque Ele tem revelado o Pai. Ele revela, por exemplo, o amor do Pai. Revela o amor do Pai. Assim diz o texto que a gente conhece muito bem, no 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja aí, o amor do Pai revelado em Cristo. E o verso 17 assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus é aquele que nos apresenta o Pai. Ele tem a ideia acertada acerca do Pai. E ele revela o amor do Pai. Lá em 1 João capítulo 4, verso 10, nós vemos nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou. Cristo nos amou. Deus nos amou a ponto de manhã mandar o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não é? Ele revela, portanto, o amor do Pai. Nós vimos por Cristo, porque Cristo tem revelado o amor do Pai. Ele tem revelado também a compaixão do Pai. Jesus revela que Deus é um Deus de compaixão. Deus é um Deus compassivo.
O Salmo 103, verso 13, diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Um pai tem compaixão dos filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Mateus 9,36, nós vimos lá e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, disse Jesus, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então o Senhor exerce sua compaixão. Jesus revela a compaixão do Pai. Em Lucas 15, 20 nós lemos: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou seu pescoço e beijou. Dentro da parábola do filho pródigo, que é uma tipologia do ser humano que afasta de Deus e depois volta, e o pai tipificando ali a figura de Deus. E nesse caso, o pai que tipificava a Deus moveu-se de íntima compaixão pelo estado de miséria do filho, pela situação terrível do filho. Ele move de fato de íntima compaixão, e ali lançou o seu pescoço e o beijou. Então Jesus revela a compaixão do Pai, por isso que a gente precisa vir por ele. Ele revela, mas também ele revela a paciência e longanimidade do Pai. Paciência e longanimidade. Queridos, a paciência de Deus é um aspecto importante do seu amor. Sabemos que Deus é amor e que o amor é paciente. Paulo menciona isso em 1 Coríntios 13. Sem dúvida alguma, a paciência ou longanimidade é um aspecto importante do amor de Deus. Então a paciência de Deus, ele continua sendo paciente, revelando o seu amor e exercendo a sua misericórdia. A longanimidade é uma característica muito defendida na doutrina cristã através da Bíblia, estando presente em diversos versículos. A longanimidade é uma virtude de quem é bondoso e generoso, de quem acredita e tem fé em Deus, para ajudar a solucionar os seus problemas. Isso é compartilhado ao ser humano. Mas falando sobre a longanimidade de Deus, ele também é bondoso, ele é poderoso. Aliás, ele é por essência, para poder, na verdade, nos ajudar a solucionar os nossos problemas. Então Jesus revela a paciência e a longanimidade do Pai. Em Romanos capítulo 15, verso 4 e 5, vendo assim: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha a esperança do Senhor. Ora, o Deus de paciência, a paciência aí, e consolação, lhes conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, em Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui a esperança do Senhor, em Cristo Jesus. Podamos ter paciência e esperança e longanimidade vinda do Pai. Salmo 103, 8 diz assim: o Senhor é bondoso e compassivo, é paciente e cheio de amor. Olha o Pai lá, bondoso, compassivo, paciente, cheio de amor. Êxodo 34, versos 6 e 7, nós lemos: Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos, e dos filhos dos filhos, até a terceira e a quarta geração. O texto menciona, ele apresenta, ele coloca Deus como longânimo, misericordioso, fiel, paciente. Ele assim apresenta Deus. Naum capítulo 1, verso 3, nós lemos lá: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, jamais inocente ou culpado. Senhor, o Senhor tem nos dado o seu caminho, e na tormenta e na tempestade as nuvens não escondem o seu pé. O Senhor é tardio em irar. A ideia da paciência. Ele é tardio em irar. Ele continua investindo no ser humano. Passagens como estas, queridos,
esclarece o sentido da paciência de Deus Pai. Quando a Bíblia afirma que Deus é longânimo, está dizendo que Ele demora em se irar. Ele não se ira facilmente. A longanimidade não sugere injustiça, nada disso. Não é que Deus é injusto. Deus ainda exige o castigo merecido pelo pecado, mas nem sempre castiga na hora da transgressão. A consequência virá. Nós precisamos analisar, examinar de fato esse assunto mais profundamente, quando a gente pensa na verdade que Deus é tardia, quando a gente pensa de fato que Deus Ele exige o castigo merecido, mas não vem no momento. Pode vir, a consequência virá. Porque Jesus revela também, uma outra coisa que ele revela, a intolerância do Pai com o pecado. Deus, meu Pai, não tolera o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele continua amando. Jesus revela também o meio que o Pai planejou para levar a humanidade ou suas criaturas a Ele. E Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Só por Jesus Cristo podemos ir ao Pai. Em Cristo temos o caminho pelo qual o pecador pode entrar em uma nova relação com o Pai, com o Deus perdoador. Porque eu sou o caminho de Jesus. O meu caminho que leva ao Pai. Ele é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridos, nós entendemos aqui de fato que devemos, por que devemos ir ao Pai e por que para ir ao Pai é através de Cristo. Nós descobrimos aqui. E um outro aspecto que eu considero é o que significa vir ao Pai. O que significa vir ao Pai? Significa, em primeiro lugar, uma nova companhia. Nunca mais estaremos sozinhos. Nunca mais. Quando vamos ao Pai, nós teremos diuturnamente, continuamente com a companhia dele conosco. Lá em João 6,37, seguido de João 10, 28 e 29, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E dou-lhes a vida eterna, e nunca mais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então veja aqui, tem uma nova companhia. Ninguém nos arrebata do Pai, Ele está conosco continuamente. Ele nos dá a garantia que todo aquele que um dia teve uma experiência de fé com Cristo, e um dia de fato foi salvo em Cristo, ele de fato é salvo para sempre, porque o Pai nunca o abandona. E quando você crê em Cristo, o Espírito Santo, Ele toma a sua vida. E Ele está em sua vida como ser um penhor, como garantia da sua salvação. Como garantia. Então, é uma nova companhia, mas também você precisa ver o Pai, o que significa uma nova companhia, significa uma nova confiança e proteção. Salmo 27, 14, 37, 5 e 125, 1, nós lemos ali: espera no Senhor, seja corajoso, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. A sua confiança inabalável deve ser no Senhor, porque Ele fortalece seu coração. Diante das acuras dessa vida, das lutas deste tempo, o Senhor fortalece verdadeiramente seu coração. 37,5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ou seja, confiança e proteção no Senhor. E lá o Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confiança inabalável no Senhor. Então, meus queridos, vir ao Pai é desfrutar de uma nova companhia, é desfrutar de uma nova confiança e proteção suficiente. Mas vir ao Pai também é experimentar uma nova conduta. Uma nova conduta. 2 Coríntios capítulo 5, 17, 18, Paulo, que experimentou a nova vida em Cristo, vindo ao Pai por Cristo,
ele relata: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Uma nova conduta. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quando você vem ao Pai, de fato, tem uma experiência com Deus através de Cristo, você se torna filho de Deus. Você de fato se torna uma nova criatura. Seus valores serão outros, sua maneira de proceder será outra, sua conduta será outra, seu linguajar será outro, seu procedimento será outro, sua vida verdadeira será outra. Porque a Bíblia fala, inclusive em João 3, que há um novo nascimento. Você nasce no Espírito e aí se torna uma nova pessoa. Então vir ao Pai também significa vir ao Pai, nova companhia, nova confiança, nova conduta, mas significa também a certeza, garantia absoluta da presença do Pai em nós, através do Espírito Santo, e com isso a vida eterna. Isto é, de fato, vir ao Pai. Portanto, eu preciso aprender do Pai revelado em Cristo, confiar no Pai revelado em Cristo, obedecer ao Pai revelado em Cristo. O Cristo que revela o Pai, o Cristo que tem a mesma essência do Pai. Precisamos aprender dele, confiar nele. Aliás, ele disse lá em João 11, 28 e 29: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, queridos, eu fecho esta mensagem, concluo dizendo o seguinte: você já veio ao Pai? Você já experimentou o Pai em sua vida? Você tem uma relação filial com Deus? Você tem uma relação de intimidade com Deus? Que o filho, via de regra, tem intimidade com o Pai e vice-versa. Você tem essa relação? Não basta ser religioso, não basta conhecer a Bíblia. Mas a pessoa religiosa conhece a Bíblia de trás para frente, frente para trás, mas não teve aí uma relação de fato com o Pai. É preciso, na verdade, ter a maravilhosa experiência de fé com Deus Pai, através de Cristo, Deus Filho, e gozar da presença constante do Espírito Santo em sua vida. Em Jesus, e você se tornará um filho legítimo de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque você quer vir ao Pai? Então confie em Jesus, como único, suficiente, absoluto e eterno Salvador. Que Deus em Cristo abençoe ricamente a vida de cada um de nós, de você que nos ouve através da transmissão, tanto pelo Instagram como pelo YouTube. Você que na verdade está sentindo a necessidade de um relacionamento real com Deus, esteja de fato colocando a sua vida diante do Pai e experimentando as benesses do fato de ter o Pai como seu Senhor e como seu Salvador pessoal. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém? Nós vamos convidar as crianças que vão subir aqui agora. Elas vão nesse momento apresentar uma música para os pais. Elas apresentaram de manhã, cantaram música, Sobral, e hoje vão cantar aqui nesta hora. E nós queremos acompanhar nesse momento de adoração. Logo em seguida, nós convidamos o conjunto para poder conduzir o conjunto aqui. E Deus dê a você a
cada um de nós uma semana abençoada, uma semana vitoriosa na presença do Deus Pai, através do Deus Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Feliz Dia dos Pais. Todos vocês juntos, vamos? Feliz